when they get sounds of fear. Glória a Deus. Se você nos assiste em algum lugar do planeta Terra, sejam bem-vindos também. Pode desligar a música. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo colocou em meu coração essa semana e que obviamente está intrinsecamente ligado a tudo aquilo que Deus está construindo em nós, em mim, em você, nessa casa. Diga para o irmão que está do seu lado, nesta casa. Amém? Para que depois, a posteriori, Ele construa em nós e através de nós, ok? Então hoje nós vamos ler um trecho da segunda carta aos Coríntios, não aos corintianos, aos Coríntios, e extrair alguns princípios para aplicar em nossas vidas. E lendo essa pequena passagem das Escrituras, eu aprendo com Paulo algo que será base para a nossa mensagem de hoje. Eu quero que você guarde isso. Transformação vem por revelação. Repita comigo, transformação por revelação. Pois bem, abra sua Bíblia então, ou seu aplicativo em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 16 ao 18. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel primeiro. Se a Mix House puder me ajudar. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aí de mim. Está escrito assim então. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Repita comigo, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ok? Eu vou ler agora, só acompanhe na NVT, para que traga ainda mais clareza e para enriquecer a nossa leitura. Está escrito assim: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, repita comigo, todos nós. E todos nós em hebraico, sabe o que significa? Todos nós. Todos nós, todos nós, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Uau, aleluia. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Senhor, esta é tua casa, é casa de pães, é tua Betel. Senhor, que nesta noite o Senhor possa nos alimentar. Nós temos sede, fome de ti. Senhor, nós queremos o pão das faces, o pão da proposição. Nós te desejamos. Tu és o pão vivo que desce do céu. Senhor, então, dá-nos de comer nesta noite. Senhor, nós não aceitamos menos do que tudo. Nós queremos a revelação da Tua palavra, a revelação da Tua verdade. Senhor, nós não queremos informações bíblicas. Nós queremos ser transformados pela revelação da Tua palavra. Então, Senhor, lava-nos mediante, Senhor, a água da Tua palavra. E que nós possamos ser conformados à Tua imagem e semelhança. A fim de que o mundo possa, Senhor, ver em nós, como com o rosto descoberto, a imagem real do Filho em nós, o Cristo. Senhor, então, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta noite a entender e a responder bem diante daquilo que o Senhor vai nos mostrar, vai nos desvelar, vai nos revelar.
Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor e trazemos a nossa mente cativa à tua obediência e te pedindo, Senhor, ajuda-nos, Pai, a entender qual é a tua boa, agradável e, sobretudo, perfeita vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós nos submetemos à tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos que o nosso coração é boa terra e que caindo a tua semente ela produzirá a 30, a 60 e a 100 por um. Nós oramos assim em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu intitulei essa mensagem como Mindset. O que significa isso? É de botar no feijão? Mindset é um título em inglês porque eu sou chique. Não é porque eu sou chique. Mindset significa configuração de mente. Repita comigo, configuração de mente. Então vamos lá, vamos construir então aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Nesse texto, onde o Espírito está falando, através do apóstolo Paulo aos Coríntios, e a mim e a você também, nós vemos que Paulo diz o seguinte: olha, vocês precisam se converter. E pelo Espírito, quando vocês se converterem, vocês serão transformados em um processo. E de glória em glória, vocês terão perfeitamente a imagem do Senhor. Uau! E aqui eu quero destacar algumas palavras. Quando se converterem, transformados pelo Espírito e imagem dele, ok? Fala comigo, é um processo. Muitos na igreja acreditam que serem transformados ou que serão transformados magicamente por sucesso em alguma coisa que fazem ou que produzem em nome de Deus ou em nome da religião produzida para Deus ou em nome de Deus. Obterão um favor mágico, é como quase que um Deus assistencialista, que se nós o obedecermos naquilo que nós acreditamos que é o correto a se fazer, e então nós nos tornamos ativistas, o nosso Deus assistencialista virá com uma varinha mágica e então seremos transformados. E aí nós nos tornamos em ativistas, fazendo aquilo que julgamos agradar a Deus. Você já viu esse filme antes? Eu penso que sim. O fato é que este processo não tem a ver com o sucesso, com base nos balizadores humanos que nós determinamos como sucesso. A gente tem falado isso recorrentemente, sim ou não? Os balizadores visíveis que a gente julga ser sucesso. Então eu faço algo, realizo algo, e pela minha pseudo-obediência eu terei sucesso. Não, infelizmente, eu tenho que dizer para você, e isso serve para mim, que a nossa vida não vai mudar com o nosso sucesso ministerial, com os nossos muitos likes, com a nossa visibilidade nas plataformas, com o nosso auditório lotado. Não, a nossa vida será transformada por um processo e não pelo sucesso. E o processo nada mais é do que a ação dinâmica do Espírito nos conduzindo nas experiências circunstanciais da vida, te puxando para dentro de uma dimensão e de uma geografia de revelação da palavra, para nos conformar à imagem de Cristo, a fim de que nós cumpramos o propósito eterno de Deus. Quem está comigo aqui? E é neste processo que nós somos transformados de glória em glória. Então, juntamente com você, eu quero aqui extrair 4 princípios dentro desta passagem onde Paulo está falando aos Coríntios, ok?
Primeiro princípio que eu devo considerar para ser transformado à imagem do Senhor como quem o reflete ao espelho, a sua imagem. Primeiro, e está claro no texto, converter-se ao Senhor. Sim ou não? Vamos lá, o que quer dizer converter-se? A palavra converter no dicionário Strong é epstrefo. Eu vou evitar de fazer aquelas telinhas que eu normalmente faço, porque hoje seriam muitas telinhas, mas significa o quê? Retornar para. Converter significa voltar para. Fazer a volta para um lugar de origem. Fazer voltar a Deus todo o nosso ser. Outra palavra muito usada, e você já deve ter ouvido, é metanoia. Sim ou não? Meta-nous. Meta, o que está acima, e noia, da mente, que vem da raiz nous, significa a transformação na maneira de pensar. Mindset. Significa transformação de caráter. Mindset. E do ponto de vista teológico, metanoia é uma mudança radical, 180 graus, na direção para onde eu estava indo antes. É deixar um pensamento que outrora eu tinha, e agora, radicalmente e diametralmente, eu seguir numa outra direção. Isso é mindset, é metanoia. Estão me entendendo? E é importante a gente dizer isso, porque muitas, infelizmente, muitas, sobretudo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de insanidade global, nesse tempo de suicídio moral, de suicídio espiritual, muitos que têm abandonado a igreja e que infelizmente dizem que estão melhores lá fora, mas que estão com Jesus. Com todo respeito a você que me assiste, ou você que está aqui fora, aqui dentro, isso é incompatível com a palavra. Isso é uma fuga. Em outros casos, um sem número de uma infinidade de pessoas que estão dentro das igrejas, congregando, mas que não se converteram. O que o Espírito Santo está dizendo através de Paulo é que a transformação não vem pelo congregar, mas vem pelo converter-se ao Senhor. Muitos são batizados, mas não se converteram ao Senhor. E o Espírito está dizendo que a transformação, a imagem de Cristo, não vem quando se batizam, mas quando se convertem ao Senhor. Mudança radical de pensamento, reconfiguração mental, mudança de mentalidade. Quem está aqui comigo? Está fazendo sentido para você? Outra coisa importante para a gente considerar dentro deste pequeno texto, onde o Espírito está falando com Paulo e através de Paulo. No verso 16 ele diz assim: quando, é uma condicionante, se converterem, o véu se retirará. Olha só. Quando se converterem, o véu se retirará. Ou seja, quando nós chegamos em Cristo, quando eu e você, um dia, eu sei o dia em que eu cheguei em Cristo. Não vou te falar, senão você vai ver que eu sou bem velho. Mas enfim. O dia que nós chegamos em Cristo, o dia que nós chegamos à igreja, que nós levantamos a mão, que não necessariamente é o dia em que você chegou a Cristo, mas vamos partir da premissa que sim, ok? O dia em que você veio à casa do Senhor e que você teve um encontro com o Pai, você veio com toda uma bagagem mental junto. Sim ou não? Você veio com a tua história, com a tua cultura, com a tua história social, familiar. Vamos lá, vocês vão entender o que eu quero dizer, e eu quero falar um pouco sobre estes véus. O
O que são os véus? Os véus nada mais são do que paradigmas mentais, ou seja, verdades nos quais nós estamos agarrados como tábuas de salvação. É a nossa forma de pensar. Nós estamos agarrados nisso e nós não mudamos por nada. E é interessante que há 2 semanas atrás eu estava pregando e eu falei um pouco sobre a teimosia. Eu, como filho de portugueses, ainda fiz o meu meia-culpa. Como é difícil lidar com gente teimosa. Você já viu gente teimosa? Eu conheço um lá em casa, basta olhar para o espelho. Então, quando a gente reconhece que todos nós possuímos paradigmas, a gente precisa entender que estes são os nossos véus, são os nossos conjuntos de valores, é a nossa velha forma de pensar, são os nossos velhos rudimentos, a nossa bagagem, são as nossas capas religiosas. Você já viu Acumulador Gospel? Você já assistiu aqueles, né, nos canais fechados lá? Os acumuladores. Você entra na casa do cara, parece um ninho de mafagafo. Aquilo é uma doença, é patologia, é sério. Já viu gente que pega gato na rua? Pega gato, pega cachorro, pega periquito, pega tudo. É sério isso. É sério isso. Enfim. Tem gente que se apega a tudo e não larga de nada. Ah, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Mas os véus, são os véus, são essas fortalezas mentais, síndromes mentais que nós arrastamos conosco durante anos. Paradigmas culturais, religiosos, familiares que nós insistimos em carregar. E como Paulo está dizendo, nos cegam, tapam os nossos olhos, são véus. Em analogia, os véus são como lentes, com os quais enxergamos a nossa antiga maneira de viver, que com o tempo se torna uma mentalidade. Em resumo, ao longo do tempo, nós adquirimos uma lente, uma forma de ver, uma perspectiva de enxergar todas as coisas ao nosso redor, tudo e todos, todas as coisas, e a perspectiva com que enxergamos tudo e todos vai configurar a nossa mentalidade. Está fazendo sentido? Irmãos, é inerente à nossa vontade. É inerente à nossa vontade. Faz parte da vida. Nós somos frutos do meio. E essa mentalidade, ela é construída por tudo isso que eu estou falando. É um caldeirão daquilo do qual nós somos fruto. As ideias das quais nós estamos inseridas na tua faculdade, nos teus hobbies, os teus pensamentos, as tuas ideologias, que foram criando uma maneira de você entender, perceber e responder às realidades da vida conforme a sua mente e não conforme a mente de Cristo. E esse é o ponto. O ponto é que aqueles que estão em Cristo e foram feitos filhos dele, agora possuem uma nova natureza, a natureza dele, e também tem agora também a mente dele. Portanto, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se converter para que o Espírito removam os véus. E então, e só então, vocês poderão, como que com o rosto descoberto, refletir, como num espelho, a imagem perfeita dele. Mas há uma condição, um processo, porque é de glória
em glória. Repita comigo, é de glória em glória. É de glória em glória. É um nível, são etapas. São processos. Mas nós aprendemos, a igreja não quer processo, ela quer sucesso. Sucesso. Nós, infelizmente, estamos diante de uma geração, e não é uma crítica, é algo para te libertar. Uma geração que quer tudo fast food. Uma geração que está em depressão por causa de tudo. Porque ela aprendeu que ao toque de um botão, ela tem tudo nas mãos. Mas os nossos avós não tinham carro, não tinham televisão. E dava 6 horas da noite, escurecia, cantava o galo. Eles sentavam ao pé do rádio, toda a família, todos juntos, e comiam todos à mesa. E eram felizes, e não tinha tempo ruim. E ninguém tinha depressão, meu irmão. E quem tinha depressão saía na cinta. É tempo bom. Veja, eu não estou menosprezando e nem minimizando a patologia da depressão, ok? Você está me entendendo? Essa é uma patologia dos tempos modernos. É algo terrível, sim. Sim. Porque eu já passei por coisas, cheguei bem ali no limiar. Então eu não estou minimizando as questões, mas eu também preciso entender os males que me cercam, para que eu não fique aquém do meu chamamento, para que eu não fique à mercê do véu, e eu não fique cego quanto àquilo que Deus tem para mim, quanto aos propósitos eternos. Quem está me entendendo? Bem, enfim. Por isso é que Paulo está dizendo assim para nós, que a transformação é mediante revelação, dada pelo Espírito. Não se encontra nos meios acadêmicos, não se encontra nas mesas universitárias. É revelação dada pelo Espírito. Quem está aqui? E a palavra revelação vem do grego apocalipsis, e tem a conotação, sabe do quê? Tirar o véu. Olha que lindo. Revelar, tirar o véu, remover os véus, a fim de que elas não se tornem mentalidades, a fim de que elas não se tornem fortalezas, a fim de que elas não se tornem pedras de tropeço, a fim de que elas não se tornem correntes para mim e para você, vendas para os nossos olhos e limitadores para os homens de Deus. E tirar as vendas, fala para o teu irmão, mesmo de máscara, é uma responsabilidade nossa. Faz sentido para você? Poxa, pastor, mas eu sou fruto do meio, então eu fui criado dentro de uma geografia. E é importante a gente entender isso. A família, os contextos culturais, sociais, tudo vai gerar uma perspectiva. Tudo. Por exemplo, se você foi criado num ambiente muito religioso, nós somos um país católico, sim ou não? Né? Fomos colonizados pelos portugueses, então há toda uma história. Os portugueses são extremamente católicos. Eu poderia me aprofundar nisso e viajar muito nisso, e a gente carrega um legado extremamente ruim neste aspecto, por outras questões que eu não quero me ater agora, porque não cabe. Mas nós somos católicos por herança. Então vamos dizer que eu e você nascemos numa casa extremamente católica. Então, quando há uma necessidade, uma carência, uma pobreza ou uma extrema necessidade, a nossa perspectiva sobre aquela questão é sempre uma perspectiva de fé. Porque a minha história, a minha cultura, a minha perspectiva, as minhas leituras têm sempre uma premissa e uma lente a partir de um ponto de vista de fé. Faz sentido? Mas os mesmos problemas, ou exatamente o mesmo problema, para uma família desfavorecida, que não teve a mesma
contexto religioso e que não teve um favorecimento no que diz respeito a recursos. Ele não tem uma perspectiva sobre economia. Ele não tem uma perspectiva sobre finanças. Então, quando vem a escassez, quando vem um problema, ele não tem uma perspectiva de fé. A tendência é que ele veja sobre um paradigma dele. Um paradigma de pobreza. Um paradigma, uma lente de necessidade. Faz sentido para você? E a resposta vai ser absolutamente diferente de um lugar para o outro. O mesmo problema. Quem está me entendendo? Hoje, nós vivemos num mundo onde a orfandade é um dos aspectos mais relevantes, onde o diabo tem trabalhado para impedir que o homem olhe para Deus na qualidade de pai. Então o diabo faz de tudo o que ele pode, todos os seus esforços, toda a sua energia, todos os seus recursos são no intuito de fazer com que a sociedade, a sua cultura, tudo conspire contra a figura paterna, a fim de que o homem sofra na mão dos pais biológicos, para que no momento em que ele se achegue a Deus, ele olhe para Deus e diga: Ele é tudo, menos pai. Faz sentido? Eu te convido a conhecer uma cadeia, uma penitenciária, no Dia das Mães. É uma festa. No Dia das Mães é uma festa. Você vê aquele homicida, 30 mortes, matou 30 caras. Dia das Mães, dá um doce, parece uma girafinha de pelúcia. Mamãe, estou fazendo aqui um artesanato para mamãe. Dá um doce, dá um dengo. Está lá fazendo a cesta. Está lá, uma mobilização geral na cadeia. Uma coisa de louco. Diretor participa, todo mundo na festa. Dia dos Pais, nem o grilinho participa. Cri, 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 cri. Não tem nada. Já falei isso em outros momentos. Estudos dizem que parece... Eu vou abrir o precedente de errar na estatística, mas se é que eu estou enganado, se é que eu não me lembro bem, acho que 20%, olha o número, 20% das certidões de nascimento não tem o nome do pai. Sabe o que é isso? Vamos dar um outro exemplo, parece bobo, mas é verdadeiro. Se você for para fora do Brasil, quem já foi para fora do Brasil sabe o que eu vou dizer. Aqui o pastor Hugo. Nós somos latinos, calientes, né? Nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa mentalidade, os nossos paradigmas, as nossas lentes, a nossa cultura, o nosso folclore, a nossa música, os nossos costumes, a nossa comida. Se você chegar lá fora e dar um abraço no gringo, e fazer que nem eu, que gosta de ósculo santo, e dar um beijo no cara, o cara vai congelar. Ele vai ficar assim, ó. Isso se ele não te der uma moqueta na orelha. Por quê? Porque não faz parte da sua cultura, dos seus paradigmas, da sua mentalidade, da sua construção cultural, mental. Quem está me entendendo? Eles enxergam as relações sob uma outra perspectiva. Estou falando alguma coisa muito estranha? Ok, então, os véus são o quê? Mentalidades, fortalezas mentais, perspectivas de uma maneira de pensar, e este é o ponto, particular, pessoal, formada com a nossa história, e não é culpa sua, mas,
Porém, contudo, todavia, nós precisamos entender que existem véus que precisam ser removidos. E este é o ponto. Porque se você não remover os véus, você não vai conseguir receber e interpretar no Espírito o que Deus está dizendo agora, hoje. Porque Deus é um Deus dinâmico. E a gente fala de novo, em todo culto, parousia aletheia. Verdades presentes, revelações progressivas. Porque o reino de Deus é revelação no Espírito. Por isso muitos leem a Bíblia, ensinam a Bíblia e por fim acabam criticando aqueles que julgam que creem que sabem menos. O fato é que normalmente, se aquele que se tem por sábio julga que os outros sabem menos, a Bíblia diz que aquele que se tem por sábio, faça-se louco para ser sábio. Porque Deus apanha os sábios em sua própria astúcia, que é vã. Portanto, aquele que é sábio, faça-se louco. Normalmente, os que se dizem saber, são os que menos sabem. Porque, guarde isso, pode tuitar. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Ah, eu sou muito santo. Tem coisa. Ah, eu sei demais. Ah, muitos leem a Bíblia por conta dos véus e dos pré-conceitos e de uma velha maneira de pensar, interpretam a fé, a Bíblia e a vida sob suas perspectivas. Então guarde isso. Segundo princípio, para a nossa transformação. Segundo princípio, tirar os véus. Romper com as velhas mentalidades. Jogar fora as lentes da religião, das tradições. Estar aberto, ser humilde, renovar a mente. Estar aberto, ser humilde, renovar a mente. Estar aberto, ser humilde, renovar a mente. E é necessário fazer isso urgentemente. Porque se você possui uma lente, sei lá, qualquer, uma lente vermelha, e eu digo para você, olha, essa parede é preta. Não há santo na terra que te diga que esta parede é preta. Você vai dizer, não, essa parede é vermelha. Mas a realidade é que esta parede não é vermelha. E este passa a ser a forma dele interpretar a fé. Sob uma perspectiva e uma ótica e um paradigma pessoal. Quem está me entendendo? Por isso, o reino se traduz por revelação e não por tradição. Revelação e não informação. Óbvio, e é importante falar, né? Revelação sempre com premissa bíblica. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu me converti, eu fiquei 6 meses lendo a Bíblia. E a minha primeira Bíblia, ela não é destruída, ela é semi-destruída. De lágrima. Ela é enrugada, ela é impossível praticamente de se ler. E é difícil até de falar, porque eu fiquei 6 meses indo na igreja, porque eu sabia que eu ia morrer. E eu via as pessoas na igreja, e as pessoas me amavam, e eu falava, Deus, não pode ser. Eu sei que é de verdade, mas eu não estou conseguindo sentir. Eu estou lendo que nem louco, mas eu não consigo sentir. Eu não consigo ver. Eu não consigo rir. Eu não consigo me alegrar. E eu chegava na igreja, eles pulavam, eles saltavam, eles levantavam as mãos, e eu não conseguia. E eu chorava.
Até que no dia, eu vou contar, 11 de fevereiro de 93, eu tive um encontro com o Espírito Santo. E aquele dia o Espírito Santo, não era mais uma informação, não era alguém me contando algo, não era informação de quem estava lendo a Bíblia há 6 meses, o Espírito Santo. Aí eu comecei a ler a Bíblia todo dia, que nem um alucinado, e eu chorava tanto em cima da Bíblia, que minha Bíblia era ilegível. Eu li 7 vezes o Novo Testamento em um mês. 7 vezes em um mês o Novo Testamento. Eu era alucinado, porque eu entendi agora. Porque agora estava revelado aquilo que era grafo, aquilo que era apenas letra, agora era Espírito. Agora aquilo saltava em mim, eu urrava, eu gritava, eu chorava. Porque era o Espírito, não era mais letra. Vocês estão me entendendo? Eu lembro que eu ia para o meu sítio sozinho, onde eu fazia as festas loucas, alucinadas. Era final de semana, só loucura. E eu ia sozinho para o meu sítio. E eu ficava na piscina com a minha Bíblia. E o meu tio passava para lá e para cá. E ele falou, caramba, cadê esse cara que não está bebendo, não está se drogando? Cadê as mulheres? E eu com a minha Bíblia, ele passava e falava assim, 1, 2, 3. O que você está fazendo? Isso aí é a Bíblia? Eu falei, é. Não pode ser. Eu falei, é. É mesmo? Eu falei, é. Não é não. Eu falei, está aqui, pega. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu estou lendo a Bíblia. Não, você não pode. Não. E ele bugou e tal. E aí ele viu e aí ele sentou no chão. E ele ficou parado sem entender. E eu comecei a falar e chorar. E aquele homem ficou louco. Ele enlouqueceu. Com 70 anos de idade ele enlouqueceu. Porque ele viu. Não era alguém que estava contando algo para ele, não era alguém que estava lendo um livro, ele viu um jovem alucinado por causa de uma revelação do Espírito. Vocês estão me entendendo? Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor e a Ele toda a glória. O terceiro princípio para um mindset, para nos transformar, a fim de que nós possamos refletir a imagem dEle. Nós lemos liberdade no Espírito. Isso mais uma vez é uma provocação do Espírito. É uma provocação do Pai que nos ama. É uma provocação daquele que quer te arrancar do lugar comum. É uma provocação daquele apaixonado por você que não quer te ver no lugar comum. É uma provocação daquele que te ama e que chora ao ver uma geração que come tudo na boca, que quer tudo mastigado, que não quer ler a Bíblia, e que menos do que quer ler a Bíblia, mais do que não querer ler a Bíblia, não quer orar. No Espírito, é no Espírito que nós somos livres para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É no Espírito que Paulo e Silas, estando encarcerados, voaram para fora da prisão. É no Espírito que eu sou livre, é no Espírito que eu vou, é no Espírito. No Espírito ninguém me prende em cadeias de bronze, é no Espírito, é no Espírito. Na nova aliança, tudo o que importa para Deus é o que é feito no Espírito e em verdade. Os balizadores de sucesso não são as coisas visíveis. Lucas 17:20 diz: o reino de Deus não virá com as coisas visíveis, porque tudo o que importa para Deus é o que é feito no Espírito. No Espírito.
Deus se interessa com o homem invisível, com o Hugo invisível, com o Beto invisível, com a Elô invisível, com a Camila invisível, com o que está dentro e não fora. Com quem está dentro. Deus está nos provocando nesta noite. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que nos liberta é a verdade. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, Cristo. Cristo não é uma informação, é a revelação de Cristo. É a impartição de vida. Porque quando nós recebemos Cristo, nós não recebemos uma vida melhorada, nós recebemos a vida dele, Cristo. Revelação é impartição de vida. Impartição de vida. Por isso que a gente vê aí um sem número de pessoas, de jovens, sem cicatriz alguma, sem nunca ter lido a Bíblia, dando carteirada em homens de cabelo branco, em mulheres de coque. Quarto princípio, face descoberta. Face descoberta, meu irmão, deixa o teu rosto descoberto, mostra a cara. E é sério isso, porque a religião e aquilo que se faz em nome de Deus e para Deus, dentro das igrejas evangélicas, faz com que a gente cubra o rosto. A sociedade de maneira geral e o homem de maneira geral agem sempre como Naamã, porque não podem mostrar quem são por dentro. A grande maioria, infelizmente, das pessoas dentro das igrejas evangélicas estão escondidas atrás da capa, escondidas atrás de máscaras de religiosidade. E Deus está dizendo aqui: você quer viver a liberdade do Espírito? Face descoberta. A palavra sincero vem da palavra de latim sincera, que significa máscara. As máscaras antigamente eram feitas de cera. Quando você diz assim, sincera, você está dizendo assim, tire a máscara. Seja sincero, tire a máscara. Ande com o rosto descoberto. Gente que está dentro da igreja, mas que não mostra a cara, que manipula, que engana, que não assume os BOs. Gente que está sendo amada, cuidada, faz papel de santo. Enquanto pinta de vilão quem cuida e quem ama. É a tal da história de estar congregando sem se converter. E aí eu falo em amor. É gente com cara de madeira, cara de pau. Estou falando em amor. Gente que vive de aparência. Gente que não quer conserto e sai falando depois bobagem. E é importante falar isso para a igreja. Muito importante falar isso para a igreja. Porque, infelizmente, tudo que é falado aqui no domingo no púlpito é provado durante a semana. E, infelizmente, durante a semana, vocês nem queiram saber o que acontece. Paulo fala lá em Tiago 1, de 22 a 25, você não precisa abrir. Ele usa praticamente o mesmo exemplo, falando do espelho. E ele diz assim, olha, aquele que só ouve a palavra e não pratica, se engana, se auto-engana, se ilude. O sujeito que obedece só parcialmente é hipócrita, porque não existe obediência parcial. Assim como não existe meia gravidez. Já viu meia grávida? Não, olha para mim. Tá meio grávida. Não, ou tá ou não tá. Tem muita gente que tem trejeitos de que tem liberdade no espírito. Pula bem, canta bem, toca bem, segura a Bíblia bem. Tem eloquência, fala bonito,
sabe bastante a palavra, mas vive de aparência. São cativos da aparência. Quem pode dar um glória a Deus? Por isso, Deus se interessa com o homem invisível. Porque não importa o que você é por fora. Como diz o ditado, que minha avó dizia, por fora bela viola, e por dentro pão bolorento. Essa daí está em Tessalonicenses, né? Sepulcro caiado. Por isso Paulo diz, revelação pelo Espírito é que traz revelação é que traz transformação. É o Espírito. Se convertam para que caiam os véus, mostrem a cara, vivam no Espírito, para que vocês expressem a imagem do Filho, como que no espelho. Aleluia! Aleluia! Isso não se recebe, volto a dizer, em meios acadêmicos ou em cursos teológicos. E eu não estou falando contra os cursos teológicos. Eu só estou dizendo para você que não é por aí. Eu estou falando de processo. A revelação é a ação soberana e dinâmica do Espírito, aplicando de maneira prática a verdade escrita, para ser mais do que nossa instrução, mas ser o nosso fôlego de vida. Quem é a palavra? Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo vivo que está em nós, habita em nós. João 1, ele vive em nós, ele está em nós, tabernaculou em nós. Ele é a palavra viva. Presta atenção nisso. Sermos transformados de glória em glória na mesma imagem é lindo, mas fala assim para o teu irmão, não esquece, é um processo. Abra sua Bíblia rapidamente em Romanos 8, 29. Quem está feliz, só quem está feliz dá um charamanai aí. Eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Porque os que dantes conheceu, olha isso, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uau, é lindo isso. Olha o que Deus fez conosco. Aquela canção do Thales, olha o que Ele fez comigo. É lindo. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você que a equação final deste processo chamado vida, o produto final desse processo, no qual eu e você estamos sendo edificados e construídos, pedra por pedra, casa, de glória em glória, você e eu, por eleição e por propósito eterno, em essência, tem como resultado final ser igual ao Filho Cristo. Eu não sei você, mas dá uma vontade de dar umas piruletas e sair dando glória, aleluia. Não dá vontade de dar umas rajadas, umas piruletas? Oxa, alabacovias. Eu sou pentecostal, irmão. Tudo que nós precisamos é vencer a nós mesmos. Olha o manto aí. Olha o mistério.
Nós precisamos de uma configuração mental, de um mindset. Olha o cabeção aí. Sair desta inércia mental. Por quê? Porque é metamorfose. É metamorfose. Nós precisamos de metanoia. E veja a beleza do que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, Ele não nos conheceu no dia que você levantou a mãozinha. Não. Ele não me conheceu no dia 11 de fevereiro de 93. Ele me conheceu e te conheceu desde a fundação do mundo. Quando é isso? Nem sei. Nem sei. Ele te conhece, Camila, desde sempre. Uau! Então, antes da palavra sair da sua boca, de você pensar em dar um glória, de você dar uma rajada, ele, esse meu filho, eita, esse é o cara do fogo, porque ele te conhece, ele te conhece, ele te predestinou, te elegeu para ser igual ao filho. Uau! Aleluia, toda glória a Deus. É lindo isto. Então, o nosso Pai, olha como é gostoso, olha como é diferente chamar Deus de Pai. Então, Adri, o nosso Pai, putz, dá vontade de chorar, cara. Então, o nosso Pai, o papai, o Abba, o paizinho, vocês estão entendendo? O Abba está aqui, o Abba. O Pai te fez e me fez em seu propósito eterno. Em seu propósito eterno. Ele estabelece um pacto eterno com o homem. E aí ele vai criar os seus filhos. Ele vai criar você e eu. E aí ele resolve fazer eu e você semelhantes, sabe a quem? Ao primogênito. Que é isso? Ele podia fazer a gente igual o hipopótamo, né? Olha para mim. Sei lá. Vou fazer o homem. Podia ter cara de girafa, cara de... Não sei. Não. Ele pegou um protótipo. Repita comigo, protótipo. A palavra primogênito significa prototokos, que significa protótipo. Protótipo. Primogênito é o primeiro da série, é o primeiro que foi feito. O primeiro, diga para o seu irmão, o original. O primeiro. Então ele pega o padrão, o primeiro, o perfeito, aquele em quem ele tem o prazer, aquele que tem o selo de aprovação, aquele que carrega as suas virtudes, a sua plenitude, a quem ele levanta como padrão e diz assim, eu vou fazer a Carol exatamente como este padrão. Uau! Igualzinho o desenho original. Igualzinho, imagem e semelhança. Então, Adão violentou o desenho original. Ele perdeu a imagem, perdeu a semelhança, mas Deus não mudou o propósito. Ele não mudou o propósito. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda o propósito. Então ele volta ao desenho original e ele traz o protótipo, que significa aquele que ele fez a primeira vez. Ele levanta esse protótipo e ele nos faz a imagem dele. E olha só o que ele faz. Então eu e você, Carol, Betão, Adri, você, Hugo, você, filho, eu e você que nos assiste, ele não apenas nos devolve a semelhança, ele nos devolve também a imagem, mas mais do que isso, agora ele nos dá de novo a vida de Deus. E não uma vida anástrofe, nem uma vida bios, ele nos dá a vida Zoe. E agora ele nos dá também a sua própria natureza, a natureza do Filho.
Aleluia, eu não sei você, meu irmão, mas eu daria glória a Deus. Ele devolve a imagem, a semelhança, Ele te dá a vida de Deus de novo, não uma vida qualquer, a vida Zoe e a natureza dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, Tu és bom, Deus, Tu és bom. Oh Deus, Tu és bom, Deus, Tu és bom, Deus, Tu és bom. E em sua infinita bondade, presciência e soberania, então Ele agora nos coloca neste processo. Neste processo, para que eu e você permaneçamos neste molde. Qual é o segredo? Permanecer no molde. Fala para o teu irmão, permanecer em Cristo. Olha só, permaneça em Cristo. Permanecer no molde, para que eu e você sejamos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, dia após dia, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Um nível e depois outro nível, um nível e depois outro nível, uma resposta e depois outra resposta, uma resposta e depois outra resposta, um degrau e outro degrau, um degrau e outro degrau, crescendo de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos à estatura da plenitude do Filho, refletindo como no espelho a imagem do Filho. Aleluia, aleluia. Processo, processo, e a cada resposta certa, você sobe um nível, você sobe um nível, você sobe um nível, você sobe um nível. Precisamos romper com as velhas mentalidades, para acabar com esse estigma que existe ainda dentro das igrejas, de adões encamisados com camisas de força, trazendo problemas dentro da igreja, sendo um mau testemunho para a sociedade. Chega, nós temos a natureza de Cristo. Aleluia. Nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Nós precisamos escutar o que o Espírito fala à igreja. Fala para você mesmo, eu preciso mudar. Diga seriamente, eu preciso mudar. Sabe, muitos de nós se orgulham de ter 10 anos de ministério, 20 anos de ministério, 30 anos de ministério. Mas o que adianta termos 10 anos de ministério, se você continua igual? 10 anos de ministério, mas o que na verdade eles têm é um ano repetido da mesma maneira, 10 vezes. Não. Hoje nós vamos quebrar com esta síndrome. Se você crê, diga amém. Agora presta atenção. Presta atenção. Toda vez que nós nos movimentamos em direção à vontade de Deus, para a nossa transformação dentro do processo, haverá uma forte oposição. Adriano, me conte uma nova. Sim, eu vou te contar, e com esse raciocínio eu quero fechar a mensagem, ok? Abra a Bíblia em Mateus capítulo 13, dos versos 13 ao 15. Eu vou ler na Corrigida e Fiel. Nós precisamos mudar. Começar a escutar o que Deus tem falado. Está escrito assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha só,
Isso é muito sério. As pessoas estão dentro da igreja, ouvindo, mas não compreendem. Ouvindo, mas não escutam. Vendo, mas não enxergam. Por isso eu, na qualidade de pastor, e você talvez na qualidade, eu como apóstolo da casa, você talvez na qualidade de líder da sua nave, da sua célula, talvez você fale, ensine, ame. E durante a semana, questões correlatas àquilo que você ensinou. Bum. E aquilo é um balde de água fria, porque você fica imaginando, ué, a pessoa não estava na célula? A pessoa não estava no culto? Será que eu estou pregando para as paredes? Romanos 12:2, um outro versículo recorrente. Eu acho que nos últimos 6 meses a gente leu todo o culto. Mas olha como Deus é maravilhoso. A cada culto Ele traz algo novo. Então nós vamos ler de novo, Romanos 12:2, na versão Almeida, corrigida e atualizada. Está escrito assim, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século. Em outras traduções, está escrito mundo. Eu gosto desta. Mas transformai-vos. Olha aí, o mindset. Olha aqui, a metanoia. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Vamos lá. Eu vou repetir algumas coisas. Quando chega um tempo de transição, e é óbvio e patente que o mundo está sob transição. O mundo está sob transição. O mundo mudou. Tudo está sendo ressignificado. Sim ou não? Ou seja, todo momento de transição, e começa na igreja, a cada etapa de subir o nível do processo de glória em glória. Em outras palavras, todas as vezes que há uma necessidade de transição, todas as vezes que você sobe um nível, todas as vezes que você entra num next level, dentro do processo de transição, de mindset, de correção de rota, de configuração de mentalidade, no processo de transformação, nós vamos, além de encontrar com aquele sujeito, o velho, sujeito com óculos de X-Men, na frente do espelho, porque isso é o óbvio, certo? O maior inimigo de nós somos nós mesmos. Isso é o óbvio, irmão. Ok? Ok? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: para além dessa obviedade patente, que nós somos os nossos maiores inimigos, e que aquela lente dos nossos paradigmas mentais, aquele óculos que nos coloca com ar de superioridade, onde a gente acha que sabe tudo, e que impede de a gente ter um mindset, essa é a obviedade das obviedades. Então, partindo da premissa que a gente levou em consideração aqueles 4 princípios e que a gente já está no next level, ok? Então eu vou te trazer agora uma visão apostólica do que eu creio que virá sobre a igreja. Quem está aqui? Ou seja, além de você ter que vencer o cara na frente do espelho, eu quero te dar uma visão nessa noite, te trazer uma visão apostólica no que nós vamos ter que encontrar como igreja nesse tempo presente, nos tempos de transição. Aperta os cintos aí, meu irmão. Talvez para homens de visão ou de mentalidade tradicional, essa seja uma informação dispensável, ok, não tem problema. Mas o fato é que todos os santos que se movimentarem em temor e humildade, com entendimento dentro desse processo de transformação de glória em glória, em direção ao propósito eterno, se depararão com o sistema deste
século. Vamos entender. Por isso que o texto diz assim: não se conformem com este século. Vamos entender o que é isso. O que é isso? Não se conformei com este século. Todas as vezes que eu me movimento numa dimensão, com valores, cultura, costumes, padrões, ideologias, políticas, modas, fora dos desenhos de Deus que eu e você carregamos, sabe o que vai acontecer? Uma colisão. Você concorda que eu e você carregamos os desenhos do céu? Sim ou não? O que Deus está falando? Que lá fora existe um sistema, um Deus, o Deus deste século, o príncipe deste século, que na verdade é um espírito que opera por trás deste sistema. Quem está entendendo? Esse sistema combate a arquitetura que mora dentro de você. Pô, eu pensei que era só eu, o meu inimigo. Abraão, em sua época, ele teve que enfrentar o sistema vigente com a sua cultura suméria. E Abraão era um tipo de apóstolo, um edificador de cidades, e ele precisou enfrentar o Deus daquele século. E a palavra século, por isso eu quis esta tradução, no dicionário Strong é aion. Aion significa tempo ininterrupto, ou eternidade, ou mundo, universo, geração. Ou seja, século, neste contexto, não tem conotação com o cronos, com o cronológico, com cronologia, com o tempo. Não se refere a um período de 100 anos. Estão entendendo? Trata-se de um tempo ininterrupto, com estruturas mentais, com estruturas ideológicas. Um tempo com sistemas de pensamentos e todos os seus valores nele contidos. Então Abraão, ele está inserido dentro daquele aion. Ele está inserido dentro daquele século. Ele está inserido dentro daquele tempo com uma cultura local. E o que era que estava por trás da cultura local? Um espírito, um Deus, que lutava contra a implementação da arquitetura de Deus na terra. E Abraão, então, quem era? Ele era um apóstolo, um enviado, que carregava o chofar de Deus. Ele era a voz profética de Deus. Num mundo absolutamente corrupto, ele era a voz profética para combater, dentro do mundo sumério, um sistema politeísta, idólatra, corrupto e toda a sua cultura. E Abraão não podia se conformar. Abraão não podia ficar igual. Abraão não podia se infectar. Não podia ficar parecido. Abraão não podia amolecer. Abraão não podia ser complacente. Abraão não podia fazer vista grossa. Ele precisava combater o príncipe daquele século. Vocês entenderam o que era o século? Um sistema mental que combatia a voz profética de Deus na terra. E Deus está dizendo para nós hoje: não vos conformeis. Não vos conformeis. Abraão tinha que ser transformado naquele ambiente, naquela dimensão, absolutamente hostil, literalmente primitivo. Ele não procurou outra igreja para se adaptar. Ops, outra cidade. Porque hoje é assim. Ah, não me adaptei. Vou para outra igreja. Você acha que o mundo vai melhorar, meu amigo? Meu irmão?
não vos conformeis com o mundo. Está muito fácil hoje sair da igreja. Você está peitando, você está sendo voz profética lá no seu trabalho? Ou quando o cara te chama para fumar um cigarrinho diferente, você vai? Ou o cara que te dá uma piscadinha no trabalho? Como são as suas atitudes? Não vos conformeis. Eu e o Carlão entendemos. Abraão venceu o que estava por trás de um sistema. Um sistema. Hoje os caras saem da igreja porque receberam uma correção. Os caras não aceitam o que o pai fala, o que a mãe fala, o que o patrão fala. Como é que vai vencer o mundo? Jeremias disse, escuta. Como é que vocês vão correr com cavalos se vocês não conseguem? Quem está aqui? É um tempo de transição. Deus está construindo uma igreja forte, militante, agressiva, capaz de correr com cavalos. Ele venceu uma cultura inteira. Uma cultura inteira naquele século. Não era um período, não, era uma cultura inteira vigente, esmagando aquele homem. Esmagando, ele era um estranho dentro de uma nação, esmagando aquele homem. Potestades locais, forças espirituais brutais, esmagando aquele homem. Ele não se conformou. É disso que Deus está falando. E por que ele não se conformou? Porque ele recebeu revelação e foi transformado. E Moisés tem uma das mais belas histórias de transformação por revelação. E a revelação não veio no palácio de Faraó. Foi no processo. Fala para o teu irmão, foi no processo. Moisés foi arrancado do palácio de Faraó e levado ao deserto. Foi no deserto que ele foi levado para o processo, para um mindset. E é no deserto que ele aprende a romper com o sistema daquele século, que estava desalinhado com os desenhos de Deus. E Daniel, um jovem que não se dobrou ao sistema também, não se conformou àquela cultura medo-persa, e ele também foi transformado por revelação, em meio a um ambiente absolutamente sedutor. Ele não se dobrou, ele não comeu os manjares do rei, ele não se dobrou, ele não se dobrou, ele não se dobrou. Sabe, não se dobrar, não se conformar a este século, não é não pecar, meu irmão. É muito mais do que não pecar, porque não pecar até uma criança sabe o que é não pecar. Irmão, mindset é outra coisa. Deus deu revelação, me transformou Daniel num homem de governo capaz de governar em meio à Babilônia. Em meio à Babilônia. Um dos sistemas mais corruptos, sujos e imundos da história da humanidade. Mas hoje, se a gente recebe uma pressão no trabalho, você está feliz ainda? Não vos conformeis. Mindset, não vos conformeis. Se convertam, tirem os véus, vivam no Espírito. Vençam a si mesmos, para que vocês vivam sobre uma perspectiva macro, debaixo de uma visão apostólica, sendo homens de governo no meio da Babilônia. Porque os dias serão difíceis, o Brasil vai piorar, o mundo vai piorar, e você é a igreja do Senhor. Não vos conformeis, não vos conformeis, renove a mente, remova os véus.
eu e você não estamos nenhum destes mundos citados aqui. Mas hoje, nós estamos em um mundo pós-moderno, também debaixo da influência do Deus deste século, com outras mentalidades, outras ideologias, que a igreja precisa vencer agora ou não. Como estão as nossas escolas? Como estão os nossos filhos, os teus filhos? Eles estão à mercê do quê? Precisamos estabelecer os desenhos eternos de Deus, a arquitetura de Deus na terra agora. Por quê? Porque o mundo tem um desenho e ele está enfiando goela abaixo da sociedade. E sabe quem é a esperança da sociedade? O Cristo em nós, a esperança da glória. 3, 4 comigo, entenderam? Aleluia. Meu irmão, a obviedade de que você é o vilão de você próprio, isso é águas passadas, meu irmão. Você tem que ter uma visão apostólica daquilo que Deus está fazendo hoje na terra. Vamos avançar com os desenhos eternos e entender sob uma perspectiva macro aquilo que Deus está fazendo hoje. Por isso a igreja fica patinando. Você precisa entender que existe um desenho para te resistir. Existe um projeto para te resistir. E por que que a igreja não avança? Sabe por quê? Nós já dissemos aqui. Muitos agem como consumidores, mas nós somos sementes. Nós somos sementes. Agora tem um detalhe, João 12:24 diz que nós somos sementes. Mas a semente que não cai na terra e não morre, o que acontece? Fica ela só. Então se você é semente, fala para o teu irmão, tem que morrer. O problema hoje é que o nosso evangelho não tem cruz. É um evangelho que educa mentes, mas que não transforma o coração. Muita ortodoxia, pouca ortopraxia. Até quando, igreja? Até quando nós daremos trabalho ao invés de fazermos o nosso trabalho? Enquanto não tirarmos os véus, não renovarmos a mente, enquanto formos soberbos em nossa vã maneira de pensar, enquanto não tirarmos as nossas lentes pessoais e máscaras de religião, ficaremos acorrentados ao príncipe deste século. E como é que é estar aprisionado ou acorrentado ao príncipe deste século? É estar dentro de uma cadeia? Óbvio que não. Estar aprisionado ou acorrentado ao príncipe deste século é uma prisão mental. É a tal da sensualidade gospel. Ou a sensualidade. É uma cadeia mental. A pornografia é uma cadeia. Você sabia que a indústria pornográfica hoje, eu acho que é a maior indústria do mundo? Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar nisso? Você sabe o que é isso? Pergunte para um psicólogo, para um psiquiatra, para você saber o dano psicológico que causam os filmes pornográficos. E busque saber, nos meios corretos, o histórico de suicídios dos atores, ex-atores e ex-atrizes de filmes pornográficos. O Deus deste século é esse. Está cheio de gente dentro da igreja preso ao Deus desse século, acorrentado. É a mentalidade grega da vaidade, do hedonismo. Falando agora para o meio eclesiástico, é a vaidade grega que só faz você assistir só o pregador de grife da moda. Mas o teu pastor não, o teu pastor não são suficientes. Os teus pais não são suficientes. Os conselhos dos teus pais não são suficientes. Os conselhos do teu pastor não são suficientes. Os conselhos do...
Mas os brothers, os amigos, os pastores da moda, aí é legal. Estão aprisionados numa mentalidade romana. Essa é a história da igreja constantiniana. É a história da igreja evangélica. Viemos de um modelo constantiniano. Aprisionados. E o príncipe desse século faz você comer só fora de casa. Porque dentro de casa, não é tão legal. Porque dentro de casa nunca é legal, nunca é o suficiente. Porque você já os rejeitou na sua mente. Você rejeitou os seus pais, você rejeitou os seus pastores, você rejeitou os seus mentores, você rejeitou o seu marido, você rejeitou a sua esposa, você rejeitou eles. Eles nunca serão suficientes. Vocês percebem o que são as cadeias mentais? No mundo digital, muitos estão presos a likes, visibilidades, como eu já falei, a status. Será que a igreja tem um bom departamento infantil? Será que o estacionamento... Não! Será que a palavra pregada está edificando e me elevando na estatura para eu ser conformado à estatura de Cristo? Esse é o ponto. É claro que num segundo momento é importante sim saber se há uma estrutura razoável para os meus filhos. Sim. Mas a premissa, o principal é saber se ali há um alimento sólido e de verdade. Se a igreja é de verdade, da verdade pela verdade. É isso que conta. Não se ela tem grife. E quando a gente não avaliza sobre a ótica do Espírito, então a gente arrasta tudo e todos e os nossos filhos para esse buraco negro. E por isso a gente vê ainda pastores auto-intitulados quebrando igrejas, porque estão debaixo de uma velha natureza, eternos Jacós que não se permitem serem transformados em Israel. Está cheio. Está cheio. Só que hoje é dia de mindset. Hoje é dia de tirar os véus. O Espírito Santo está aqui. Você é filho. Você tem uma natureza. Então, não há por que ficarmos à mercê de nós mesmos. Não há por que vivermos sob uma perspectiva rasa. Porque Deus está fazendo uma transição na terra. E construindo um corpo cuja natureza é apostólica. Para fazer transformação, revolução territorial. Transformar os homens. E não há outro jeito a não ser fazendo-os conhecer a verdade. A verdade é Cristo. Cristo. Eu creio que nós estamos à mercê, neste tempo, de novos começos. Quem crê nisso?